Grande Deus, eterno Pai, nessa hora, Senhor, eu te sou grata, meu Deus, por essa manhã maravilhosa. Te sou grata, Pai, pelo sono reparador que tu deu a nós nesta manhã. Acordamos com a vontade de dizer que só tu, Senhor, és na nossa vida. Te pedimos que tu, Pai, venha abençoar esse devocional, tomando cada um nas tuas mãos poderosas, Senhor. Que tu venha abrir o nosso intelecto, que venhamos aprender de ti, Pai. Nós estamos, ó Pai, nessa tela para dizer que só tu és Deus e é teu Espírito Santo que fala em nossas vidas, Pai. Nós preparamos, mas o manusear é teu, Senhor. O falar é teu, Senhor. Que venhamos estar na tua dispensação e que cada um traga desse maná gostoso, dessa palavra gostosa que vai vir agora para nós, ó Pai. Abençoa cada um que aqui está, abençoa os que hão de chegar. Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia lindo e magnífico, porque tu és tremendo, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Desde já oramos e te agradecemos. Te apresentamos também o irmão Mário, Pai. Que tu venha contemplar o irmão Mário onde ele está, Pai. Que tu venha, Senhor amado, estar com ele nesse momento. Se ele estiver enfermo, muito a mão poderosa para curá-lo. Se ele estiver com algum problema, que tu venha sanar esse problema. Em nome de Jesus, ó Pai, somos um corpo. E quando um falta, nós sentimos, porque somos um corpo em ti, Pai. Muito obrigado por tudo nessa manhã. Te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. Bispos e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. Deve ser amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que,
É grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Glória a Deus. Que perfeito, né? Então, o apóstolo Paulo, ele afirmou nas suas cartas a Timóteo. Apóstolo Paulo, nossa, eu queria ser pelo menos uma unhazinha de apóstolo Paulo, porque apóstolo Paulo era um exemplo tão grande que ele vinha com a veemência de deixar suas cartas para que o povo não se pervertesse e seguisse sempre digno de um homem de Deus e também mulher de Deus, né? Para servir ao Senhor. E a palavra diz que fiel, aqui na palavra, nas cartas diz, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só. Então, quando a gente vê dia de hoje, a gente não vai citar nem A, nem B, nem de A a Z, ninguém vai citar nome, a gente vai citar homens e mulheres de Deus que quer verdadeiramente servir ao Senhor, tem que ser exemplo, exemplo real. A pessoa servir a Deus não é de qualquer maneira, servir a Deus não é fácil, mas a gente consegue, porque se o apóstolo Paulo conseguiu, se aqueles amados da época de Tessalonicense, de Colossense, enfim, todos conseguiu, a gente consegue, né? Mas a exigência é que muito se dá, é muito cobrado. Então, alguém que está na direção, ele tem que fazer jus do que é certo diante do Pai, andar composto, não, aqui a palavra de Deus relata, né, que tem pessoas que servem a Deus, mas que andam todo desordenado, todo desorganizado. Então, uma pessoa que tem uma obra em sua mão, ou seja, que exerce a função de um bispo, de um diácono, ele tem que ser exemplo. É igual o marido, né, e a esposa tem que ser exemplo dentro do seu lar, porque representa o evangelho genuíno. Tu já pensou? É, temos, tenho a minha casa. Se eu não saber representar o evangelho genuíno, se eu não saber representar a minha vida diante de Deus honestamente, dignamente, o que meus filhos vão querer fazer? Tudo errado, porque eu vou estar fazendo tudo errado. E se eu sou exemplo, o pai é exemplo, a mãe é um exemplo dentro de casa, para que os filhos também sigam do mesmo exemplo. E, e principalmente um dirigente, né? Um padre, um, um, um pastor, enfim, eles têm que ser exemplo. E a palavra de Deus relata que não deve ser dado ao vinho, ser violento, ser cordial, não ser violento, ser cordial, ensinando, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, olha o que a palavra está sendo falada aqui, né? Se a pessoa não sabe dirigir, comandar a sua própria casa, como poderá exercer uma função de líder dentro de uma igreja? Então, a gente é bem vigiado. Nós somos bem vigiados. O Espírito Santo de Deus, ele faz a cobrança e você tem que ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus para poder você conseguir vencer, né? E com esse comentário que eu fiz aqui, né? Nós vamos dar continuidade, cada um falando, né? Sobre esse capítulo. Pois, olha, o versículo 5 diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Então, isso é uma pergunta que vem em Timóteo, que para servirmos
a Deus para liderarmos um grupo, nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo para poder a gente ganhar todos. Não é alguns, não, é todos. Fazemos de tudo, tem que fazer de tudo para nós sabermos liderar um grupo, né? E não é fácil, não é brincadeira, não. Receber unção é receber unção. Para estar na liderança, a pessoa tem que ter a unção e sabedoria divina para poder conseguir passar para todos, principalmente para a família. Em primeiro lugar, a família. Se a família for desordenada, o pai desordenado, que não sabe cuidar da sua esposa, que não sabe cuidar dos seus filhos, é violento. Eu já vi uma história de uma criança que não queria ir embora para casa, não. Dentro da igreja, ele se sentia bem dentro da igreja e ele falou, o pai falou assim, filho, vamos para casa. Ai, não, pai, deixa eu morar aqui, vamos morar aqui na igreja? Aí ele disse, por quê, meu filho? Porque aqui o senhor é tão bonzinho, quando chega na igreja, o senhor se transforma, fica grosso, violento, me bate, é grosso com a mamãe. Então, o que a gente tem que mostrar, mostrar não, a gente tem que viver, pregar o que vive e não falar, pregar o que não vive. Do mesmo jeito que você é dentro da sua igreja, você tem que ser dentro da sua casa. Amável, diferente, fazendo diferente é para ganhar seus filhos. A irmã estava dizendo assim, que o marido dela chegou e falou assim, Deus me livre de ser crente, crente igual a você, que lá na igreja é uma coisa, quando chega dentro de casa é gritando com os filhos, jogando panela para lá, quebrando prato, maldizente. Aí entra em provérbio a mulher maldizente e rixosa. E em Provérbios está registrado lá. Então, a mulher tem que ser amável e social dentro da sua casa. Não é ser social lá fora. Não é ser amável com os outros e dentro de casa a língua ferina solta e machuca o irmão. Até o cachorro. Até o cachorro grita com o cachorro, bate no cachorro, bota o cachorro para fora, né? Quando está na presença dos outros, é o amor, né? É o amor na presença dos outros. Mas quando os outros vão embora, que ela fica sozinha, ela vira o capeta. Não só ela, mas ele também. Então, que venhamos ter uma vida digna, uma vida honesta diante de Deus para poder a gente passar o que verdadeiramente a gente vive, o que verdadeiramente a gente fala. Eu sempre digo que hoje eu sei o que é o evangelho genuíno. Hoje eu sei o valor de uma alma. Hoje eu sei como se deve falar diante de Deus, porque antigamente eu tinha capa. Hoje, graças a Deus, já caiu essa capa da minha vida. O Senhor está aqui, está vendo a cada um. Não estou me demonstrando de boazinha, nem de melhor, nem de sabedora de nada. Agora eu já fui um bagaço. Eu já fui capa. E hoje, depois que Deus me trouxe, que abriu os meus olhos, que hoje eu vivo um evangelho genuíno, eu quero passar o que Deus faz com a minha vida. Você tem que dar testemunho de Deus para Deus e para todos o seu testemunho de fidelidade no Senhor, de compaixão, de misericórdia, exercendo isso na família e na igreja. Tá bom? Estou vendo que a irmã Andréia está aí. Fala, irmã Andréia. Já que a irmã pediu aí para eu falar alguma coisa, vou comentar aqui que o mesmo apóstolo em Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, a Bíblia, né, a nossa bússola, ela tem orientações para tudo, para a mulher, para o jovem, para o idoso, para o mestre, para o diácono, tem instruções
para tudo nessa vida, para decisões que nós precisamos tomar, para o momento que a gente acorda, o momento que a gente vai dormir. Só que nós, como humanos, apressados, contaminados, pessoas que já nascem com bagagens familiares, não estou falando de maldições, mas eu falo assim da nossa cultura, da nossa família, cada um aqui tem a sua cultura, cada um foi criado de um jeito, cada um recebeu informações que foram válidas e outras que trouxeram até prejuízos para a nossa vida. E no meio de tudo isso, a gente tem dificuldade de seguir essas instruções que a palavra dá. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem essa dificuldade, até que a gente entenda que a gente precisa mesmo passar por esse processo de renovação da nossa mente, que é a gente compreender a nossa verdadeira identidade diante de Cristo, para que a gente possa, de fato, andar segundo a vontade dele. Isso é um processo muito doloroso, muito difícil, requer renúncia, requer a gente criar hábitos, né? Eu estava até assistindo um vídeo pequeno de um pastor que eu considero uma pessoa assim muito que tem muito a agregar, um homem simples de Deus, um pastor aqui, eu acho que ele mora em São Paulo, mas é nordestino, e ele falou uma coisa interessante, ele diz assim, que nós precisamos, como servos de Deus, valorizar aquilo que é compromisso, porque a gente valoriza muito o que é desejo. E quando nós passamos a ter palavra, aí ele deu um exemplo de que ele estava num seminário e que ele pediu para faltar um dia de aula. Aí a professora disse, na época do seminário, por que você vai faltar? Ele disse, eu tenho um assunto pessoal para tratar. Aí ela disse assim, você lembra que quando você fez sua matrícula, você fez um compromisso conosco de só faltar em casos de doença ou situações muito graves familiares? É um desses dois casos? Ele disse, não. Ela fez, então, assuma o compromisso que você fez conosco. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de assumir esses compromissos com Deus. Compromisso de oração, compromisso de ler a palavra regularmente, eu estou falando de mim, né? Eu sempre gostei de ler a palavra, mas eu não tinha um hábito, eu não criei um hábito só na época de nova convertida, que eu queria comer a Bíblia inteira. Mas depois disso, eu li a Bíblia à noite, cansada, quando ia dormir, ou quando desce, porque eu já sei o versículo de cor. E o Senhor tem falado comigo nos últimos dias o seguinte: se você quer experimentar mais da minha presença, seja constante na palavra e na oração. Então, se ele falou isso para mim, porque eu estava pedindo a ele, Senhor, eu quero sentir mais tua presença, seja constante na palavra e na oração, é nisso que eu estou falhando. Então, nós precisamos passar por esse processo de renovação da mente para a gente entender o que é compromisso com o Senhor. Às vezes esse processo demora, às vezes a gente consegue alcançar esse favor, essa graça logo novinho, mas depois outros não, outros dão muita cabeçada até que consiga atingir essa maturidade e chegar ao ponto de viver isso que o irmão leu aí, 1 Timóteo, de que quais são as características, né, desse servo aí, do bispo. E assim é com todo mundo. Quais são as características de um bom trabalhador? Quais são as características de um bom político? Quais são as características? A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra. Quando o impiedoso governa, o povo geme. Então, qual é a característica de um bom político, de um bom governante? Não é ser justo? Mas olha a dificuldade que o ser humano tem de viver aqui as características que o Senhor deixou para cada um de nós, como a mulher também, né? A irmã falou aí, a mulher grita em casa, grita até com o cachorro, quando chega na igreja é uma fofa. Então, assim, a gente precisa ser fofa, né, irmã? Em casa, na rua, a gente precisa ser fofa em cada decisão que a gente se propõe tomar.
Então, eu acredito que isso seja realmente uma transformação da mente. E, para a nossa alegria, ainda diz assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus está falando assim, ó, renove sua mente, seja uma pessoa curada, sarada, viva os compromissos que você tem comigo e você vai experimentar qual é a minha boa, perfeita, agradável vontade. Então, a gente ainda tem aí um bônus que o Senhor nos dá, que é pelo favor e pela graça dele. É isso. Meu Deus do céu, maravilhoso. Mas essas mulheres estão derramando demais, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Olha, ontem eu não pude participar, mas eu assisti o devocional depois. E como eu aprendi ontem? Olha, na verdade hoje para mim, né? Mas o devocional de vocês ontem. Aprendi com cada testemunho, com cada dor, com cada experiência, com cada ponto de vista. E, assim, sensacional. E hoje, quão rico isso. E o que eu queria acrescentar aqui diante de isso é que objetivo maravilhoso para a gente perseguir, né? Eu não digo sermos bispos, porque nem todos têm esse desejo, ou essa inclinação, ou esse dom. Nem todos podem ser bispos, né? Mas perseguir as características de um homem que representa a igreja, que objetivo maravilhoso que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Como fala aqui no começo da palavra, aqueles, e aí eu fiz aqui a minha adaptação, né? Aqueles que representam a igreja deve ser irrepreensível e deve ser exemplo para toda a igreja. Marido de uma mulher só, autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, hospitaleiro, aptos a ensinar, não beber vinho em excesso, não ser violento, ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, liderar bem a própria família, ter filhos que o respeitem e os obedeçam. Uau! Tem que fazer um checklist e começar a ticar. Meu pai do céu, maravilhoso, né? E gostei também do valorizar mais os compromissos do que os desejos. Eu vou ensinar isso daqui para minhas filhas. E maravilhoso como o gancho, né, do transformai-vos pela renovação da vossa mente. Faz todo sentido aqui dentro desse contexto, né? Para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, se acabasse o devocional aqui, já seria extraordinário. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Eu gostaria de Deus. acrescentar Isaías 1. Eu estava conversando com uma amiga ontem e ela mandou esse Isaías 1 que, né, por acaso, tá, se conecta com Timóteo. Ali por volta do versículo 11, fala assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novelhas gordas. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas farsas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue.
lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da, desculpa, defendam a causa da viúva. Venham, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. E por aí vai. É, eu queria acrescentar isso aqui porque quando ela mandou, eu nem tinha lido, não tinha estudado o que a gente tá lendo hoje, né? Que é 1 Timóteo 3. E aí Qual quando o começou a falar capítulo, qual o livro, irmão? Desculpa aí que eu não gravei livro. Tiago? Isaías, Isaías Ah, 1, desculpa. Isaías Isaías. 1, a partir do versículo 11 ali, ele começa a falar disso. É uma visão, parece, é uma visão que Isaías teve. Então se conectou. E aí quando o Lucas começou a ler, eu falei, opa, lembro, e a gente tinha conversado ontem. É, e aí, junto a isso, eu ouvi um outro dia que a gente não vai conseguir mudar o mundo. É praticamente impossível mudar o mundo. Mas podemos dar um primeiro passo, dar um início, que significa conserte a sua casa, conserte o seu casamento, conserte os seus filhos e conserte a sua família, conserte a sua casa. A partir da sua casa consertada, a sua casa na direção certa, você vai conseguir fazer com que essas pessoas, o marido no trabalho, a esposa no trabalho, os filhos na escola, vão ajudar outros. Então, a importância do evangelho não é sobre fazer essas que Isaías comenta, né? Que Isaías comenta, não, que Isaías dá a visão, que Isaías fala. Não é reuniões, eu vou até voltar, mas não é sobre reuniões, não é sobre ofertas, não é sobre pregações bonitas, não é sobre aquele palco, aquela estrutura de música, é sobre pessoas, é sobre louvar o Senhor e sobre pessoas, sobre ajudar o próximo. Quando você ajuda o próximo, você se sente cheio, porque Deus agrada disso. E Ele te mostra, através desse preenchimento, desse corpo cheio, dessa felicidade, desse agrado. E eu digo isso porque eu já ajudei algumas pessoas, a qual eu saí do meu caminho para fazer. Eu deixei de fazer de certa forma, minhas obrigações, né, que eu tinha outros compromissos, eu encerrei outros compromissos para ajudar. E quando eu terminei de ajudar, eu me senti assim, cheio, feliz por ter ajudado, por aquela pessoa, ter conseguido concluir aquilo que ela precisava de ajuda. Então, eu vejo que o evangelho para mim, é isso, é total sobre pessoas. Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Onde a gente, esse dia estava lendo o livro e ele fez uma referência, eu até marquei aqui, que é muito bonito, mas é João 12, no versículo 24, tem um trecho ali que eu achei muito bonito, que eu acho que fala muito do que a gente está conversando aqui sobre essa dedicação, né? E não só dedicação, mas como outro dia o pastor estava falando que o Evangelho ele não é um livro de romance, né? O Evangelho é um livro onde a gente ensina que a gente tem que abrir mão de várias coisas da nossa vida, né? E aí ele fala aqui, ó, no versículo 24 do capítulo 12 de João, em verdade, é Jesus, né, fala, respondendo aqui, né? Então, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna, né? Então, o que a gente sempre fala, né, que é menos a gente e mais Jesus, né? Menos a gente e mais Jesus, né? É morrer para viver, né? Então, Paulo fala muito, né, nas cartas dele, ele vem trazendo muito sobre isso, né? E a gente, lá em Timóteo, agora esse capítulo de Timóteo, fala muito sobre isso, né? O papel ali acho que não somente do bispo, do diácono, mas eu acho que do cristão, né? É cada vez mais se alinhar com os princípios, né?
E cada vez mais, menos a gente, mais Jesus, né? Cada vez mais a gente viver Jesus na nossa vida. E abrir mão, né? Abrir mão de determinadas coisas, né? Abrir mão, e não é fácil, né? A gente abrir mão de coisas de prazer, porque o pecado, ele é prazeroso, né? E, e a gente entende, né, que muitas vezes tem o pecadinho, o pecadão, né? Mas o pecadinho também é pecado, né? Então, esses dias eu achei uma passagem muito em Tiago 4:4 fala que adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, que a gente tem que realmente ter um alinhamento, tomar cuidado do que a gente, né, vai fazer, do que a gente não vai fazer, o que é certo, o que não é certo. Então, e aqui, conforme a posição, né, dentro da igreja, a responsabilidade vai aumentando. Quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança, né? Então, um bispo, um diácono, uma pessoa que está ali na frente, né, fazendo referência, né, um eclesiástico ali, ele precisa realmente, né, ter um posicionamento correto, né? Porque o que a irmã falou aí pela manhã foi muito forte, né? Não é o que a gente quer, mas é o compromisso, né? Qual é o compromisso assumido com Deus, né? Então, tem que ser honrado, né? Hoje pela manhã foi até muito engraçado que a irmã trouxe isso, bateu muito, porque eu mandei uma mensagem pro James, falei, James, você consegue mandar o link pro devocional que eu preciso descansar, né? Eu preciso dormir, né? Já vem um tempo já que tem sido difícil regular meus horários e aí eu ainda falei, não, eu preciso acordar, né? Mas tem sido um desafio realmente, né? E aí a irmã falou, não é o que você quer, né? Qual é o compromisso que você tem, né? Qual é o compromisso? Então a gente tem que honrar os nossos compromissos, né? Para com Deus principalmente, né? E não só para com Deus, mas acho que com tudo na vida, né? Acho que é um princípio, né? Que a própria palavra que ensina, né? A irmã trouxe aí, é honrar os nossos compromissos, né? Com a família, com os amigos, né? Na igreja, com os irmãos, no trabalho, né? Porque nós estamos sendo vistos, né? E, e acho que calha muito daquilo, né? Maior responsabilidade dada, né? Maior cobrança. Então, que a gente possa estar preparado, né? E tem essa palavra aqui que fala, né, dos neófitos, né? Os neófitos são os novos, né, os recém-chegados, recém-convertidos, né? Então, Paulo até fala, né? Ele fala, ó, cuidado, né, para não deixar os neófitos, né, assumirem essa posição dentro da igreja, né? Porque para que isso não vire uma soberba, porque é uma linha muito tênue entre a gente achar que é a gente, né? Que não é o Espírito Santo, né? Achar que é a gente que está fazendo, né? Que é, olha o que eu estou fazendo, querer mostrar, aparecer, né? O orgulho tomar a frente, a vaidade. Então, ontem a gente falou muito sobre vaidade, né? No devocional de ontem. Então, esse cuidado, né? De a gente não se perder na caminhada, né? Porque é muito fácil aqui, até mesmo aqui no nosso devocional, né? Colocar o nosso devocional como nosso ídolo, né? Ou na igreja, a gente está fazendo, né? Dependendo do serviço que a gente está fazendo ali, cantando lá na frente, né? No culto, ou até mesmo o pastor, às vezes, né? Tá ali e puxando, né? Para a vaidade dele, ao invés de trazer para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo. Então, seja onde a gente estiver, que a gente possa exercer, né? Nossa humildade o tempo todo, né? E sempre pedir nossas orações, né? Que a gente possa moer a vaidade, possa moer o orgulho, né? Que a gente possa estar cada vez mais próximo de Cristo, né? E Cristo é a humildade, né? A gente possa estar copiando Cristo o tempo todo, né? Vivendo Cristo, né? Vivendo Cristo o tempo todo. Gostoso, né? A cada dia eu gosto de sentar aqui e ouvir mais. E às vezes até falar menos. Porque tem sido uma troca de, uma troca de experiência muito boa. E para mim tem sido enriquecedor ouvir vocês. É isso aí, amém. Glória a Deus por vocês.
Eu vou seguir com a palavra. Não sei se a dona Marineide ainda está aí. Tô. Pode Quer sair, seguir, não. quer seguir com a palavra, dona Marineide? Não, segue com a palavra. Eu estou assim, meio desparafusada devido à mudança de horário. A gente começa o quê, Fábio? É 7h30 e se estende até que horário? Às 10 da noite, dona Maria. Se deixar, vai, hein? Se deixar, a gente vai mesmo. Verdade. Até 8 e Essa é a meia. fase 1. A fase 2 vai ser vigília. Glória a Deus. Se a gente não tivesse ocupações, né, a gente poderia ficar até se estender o Espírito Santo falar como ele quer falar, né? Então, a gente vai dar continuidade a essa palavra amanhã. É, Mas tem mais 15 minutos ainda, dona Maria. tem mais 15 minutos. Então, bora acelerar ela para poder a gente amanhã partir para o 4? Agora, quer comentar mais alguma coisa? Eu achei muito bonito a senhora, a Andréia comentando, né? Falando do recém-convertido, né? Da sede, né? E É, queria ler tudo, quero saber tudo, né? E também essa reflexão que ela trouxe, né? De a gente se manter na palavra, né? O pastor, esse último domingo no culto, ele falou muito, assim, para os irmãos ali, né? Começarem a ler a palavra pelo menos 3 vezes na semana, mas ó, pelo menos 4 vezes, ó, porque se a pessoa lê 3 vezes, já cura a depressão. Se ela lê 4, já cura não sei o quê. E lê 5, ó, já tá num nível tal. Né? Você lê todo dia, aí, né, tava andando ali na frente, né? Falou, olha, vamos ler todo dia, vamos ler a palavra, né? Porque a palavra traz revelação, traz cura, né? Traz luz na nossa vida, né? Então, é muito bom estar na presença, né? E foi muito gostoso ela poder, a Andréa, trazer esse testemunho, né? De que o Espírito Santo tocou no coração dela justamente sobre essa questão, né? De manter o compromisso de estar próximo da palavra, né? De manter o compromisso de estar, né, lendo a Bíblia, orando, né? Não só a leitura da palavra, mas a oração também, né? Que a gente possa o tempo todo, né? Estar, né, nessa caminhada, né? Porque a gente percebe que muito ao longo do tempo, né? Ontem eu estava lendo um livro que falava assim, olha, no recém-convertido, ele sabe que Cristo acabou de perdoar os pecados dele. Então ele dá um valor tremendo para aquilo que ele está aprendendo, para a palavra, para a leitura, para a Bíblia, para a oração, porque ele é muito grato por aquilo que Cristo fez por ele. Mas ao longo da caminhada, aquilo que Cristo fez por ele, os pecados que Cristo perdoou na vida dele, vai cada vez mais ficando mais no passado e ele vai se esquecendo, ele vai se esquecendo, ele vai se esquecendo. Então, assim, que a gente é, não é se esquecer, não é se cobrar ou colocar culpa naquilo que Cristo te perdoou, mas não esquecer do que Cristo fez na nossa vida, para que a gente possa manter essa chama acesa, né? Essa gratidão, né, que a gente tem por Ele, né? Isso foi muito engraçado, e assim, porque eu imagino que o recém-convertido ele tem isso muito claro na vida dele, né? De todos os pecados, né? Para mim é muito forte, né? Do que Cristo fez na minha vida, né? Os pecados que eu cometi e que Cristo olha para mim, né? E me recebe de braços abertos e fala, filho, vem cá, né? Vem para o meu colo que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Você está justificado. E para o irmão que já está na caminhada há muito tempo, talvez ele vá se esquecendo disso, né? Então que a gente possa manter isso muito, muito ativo na nossa mente, né? eu sei dizer uma coisa, que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, cada dia, cada instante, cada segundo. 24/48, a palavra é viva e eficaz, e a gente aprende uns com os outros, né? E o versículo, o versículo 14, olha que lindo, né? Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é
o mistério da piedade. Ou seja, exercer a piedade é o amor, né? É a misericórdia, né? Fala em piedade, está se simbolizando o amor, a misericórdia, devemos ser piedosos e amorosos com o nosso próximo, né? E aquele que foi manifestado na carne, que foi Jesus Cristo, né? Foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Deus é lindo. E nessa manhã eu sei que a gente aprendeu do Senhor. Vamos ser mais corteses, vamos ser mais honestos, vamos ser mais misericordiosos, vamos ser verdadeiramente servo do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e apresentando a Ele com todo o nosso louvor, com toda a nossa dedicação e com todo o nosso amor, olhando para o nosso próximo como a nós mesmos e vivendo o evangelho genuíno em nossas vidas. Lucas, eu pedi para você ler novamente o finalzinho, porque lê para mim do 16 ali, aquele pedaço em diante, por favor. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Li aqui a minha versão, Pode. são diferentes, viu? O 16 fala assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Dois pontos. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Glória a Deus. Não sei se ficou mais claro aí ou mais confuso. Tá bom, a palavra de Deus é uma só, né? Tem versões diferentes, tipo, como fala, eu sou brasileira, você é brasileiro, mas tem outros, vem outros que são japoneses, aí é que é difícil entender a língua japonesa. Mas glória a Deus, é tudo de um só para Deus, e por Deus, é todas as coisas. Eu acho que só depende do que o Espírito Santo quer nos revelar. Eu acho que a tradução é diferente, cada um vai entender de uma forma, mas depende do que o Espírito Santo quer nos revelar, entendeu? É E a quanto palavra, a... Desculpa. Quanto ao pode falar. versículo... acho que foi o 15, acho que foi o 15, né? O 15. Mas se eu demorar, sabe que as pessoas devem... Então, o versículo 15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se. Então, ele mostra como, ele ensina aqui como que as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que, né, na igreja, no templo, e que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É, o cristão tem mania, o crente tem mania de dizer que não é, que a gente não deve julgar. Mas eu vejo que, de certa forma, a gente sim deve julgar. Porque aqui para mim, eu entendo assim, que a gente não julgar a pessoa, mas julgar o comportamento. Porque aqui está falando de comportamento. Está falando do julgamento em cima do comportamento. Então, eu acho que a gente tem que aprender também isso aí. Discernir uma coisa da outra. Né? O que é julgar uma pessoa do que, né, julgar o comportamento. Isso aí. Isso Acho também. que é exatamente isso aí, olha. É verdade, isso aqui está bem claro, né? Não é só sermos dentro da igreja, mas sermos fora também. O que você tem que ter uma personalidade diante do Pai. O que você é dentro da sua casa, dentro da igreja, tem que ser a mesma coisa. Se você for um homem que se você dentro da igreja você é piedoso, é misericordioso e você serve ao Senhor com alegria, dentro da sua casa você também tem que ser o mesmo. Nós temos que ser a mesma pessoa, não querendo ser uma pessoa em um canto e outra pessoa em outro. Se eu viajar,
eu tenho que continuar com a mesma função que eu sou. Mulher de Deus, servidora do Senhor, honesta no Senhor, não tenho marido, sou solteira, mas eu tenho que manter a minha dignidade diante de Deus para que eu venha agradar ao Senhor e agradar quem me vê. Você já pensou a gente sair de paletó e gravata, o homem? A mulher com aquele vestidão bonito, daquele jeito, mostrando para todo mundo que ela é aquela pessoa, mas ela não tem que mostrar nas suas vestes, ela tem que mostrar na sua vivência diante do Pai, na sua vivência diante de todos, né? O que é? Porque se nós somos representantes daquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Então, nós temos que ter o amor de Cristo, caráter de Cristo e olhar de Cristo, né? Essa parte final aí desse trecho, estava lendo a nota da minha Bíblia aqui, porque achei muito forte isso daí, né? Porque ó, o mistério da piedade, né? Então, eu falo aqui, ó. O que se segue pode ser parte de um antigo hino cristão, ou de uma confissão de fé primitiva, composta de três parelhas equilibradas. Isso certamente reflete o entendimento de Paulo sobre a pessoa e a obra de Cristo, como o centro e o âmago do evangelho cristão. Aquele que foi manifestado na carne, quer dizer, uma referência à encarnação com indicação da pré-existência de Cristo, da pré-existência de Cristo. Justificado em espírito, quer dizer, uma referência à ressurreição de Cristo. O ensino é que a ressurreição de Cristo o justificou por remover o veredito deculpado da corte para ímpia do mundo, né? A corte do mundo julgou que Cristo era mentiroso e falso mestre, mas a ressurreição provou que ele teve uma vida de justiça perfeita. Em outras passagens, os crentes são identificados com a ressurreição de Cristo, né? E também com a sua perfeita justiça. Contemplado por anjos, quer dizer, uma referência à ascensão e à audiência que testemunhou a vitória de Cristo na esfera celestial. E está aqui, pregado entre os gentios, né? No poder do Espírito que desceu no Pentecostes, os apóstolos proclamaram a glória de Cristo para uma audiência internacional na esfera terrestre. Crido no mundo, quer dizer, o efeito da proclamação do Evangelho na esfera terrestre é os gentios chegando à fé e à salvação em Cristo. E aí, recebido na glória, uma referência à exaltação de Cristo à direita de Deus e a seu reino presente como Senhor acima de todos, na esfera celestial. Lindo, né? Um trecho bonito. Ruth, você quer falar alguma coisa? Tô quietinha, tô ouvindo, tô aprendendo a ficar mais calada, a ouvir antes de falar. Amanhã eu falo, outro dia. Mas tudo que eu vi hoje foi edificante. O Ruth, aprendi muito com você ontem, viu? É, Obrigado, com certeza. de nada. Não pense Ela- que é só você que passa por esses desafios. Aliás, esse evento de ontem foi desafiador para todo mundo. Né? E mas foi maravilhoso ao mesmo tempo, porque pelo menos no meu entendimento, tá? A conclusão que eu cheguei é que todos estavam certos, É, todos, 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 porque às vezes não na maneira ou exatamente daquela forma, mas todas as colocações foram legítimas e de sim, alguma forma elas contribuíram para o nosso aprendizado e de todo mundo aqui, porque nós lidamos com situações semelhantes todos os dias.
Todos E não é eles. só na igreja. E fazendo um adendo aqui, acho que eu não poderia deixar de falar, você vê, no capítulo de hoje, é citado qual deve ser o comportamento de alguém que está à frente da igreja, né? Exato, que eu vi. Então, de qual- mas também em Provérbios diz que se você repreende um tolo, você só vai arrumar confusão. Então, Uhum. quando a Sueli manifestou a questão da repreensão, eu achei ali também que certamente aquilo aconteceria, teria confusão. Agora, quem é responsável pela igreja? Quem é o CNPJ da igreja? É o pastor. E uma palavra como essa é um fundamento que a gente precisa para colocar com amor o, É. uma questão que também não foge à nossa parte daquilo. Porque uma pergunta que eu me faço quando eu não estou numa situação semelhante, que é bem comum, tá? Por que que eu me sinto da forma como eu me sinto? Por que que isso afeta a mim e não afeta a pessoa que está do meu lado? Meu Deus! Inclusive, quando eu estava ouvindo o devocional, eu passei por uma situação onde é muito semelhante, assim. E eu fechei o olho e falei, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Eu fui além. Eu falei, Jesus, estou entregando em suas mãos agora, porque eu não consigo dar conta disso. Eu preciso ser curado. Então, o que que eu percebi, né? Que tem todos os pontos de vista contribuem no mesmo direção e tá todo mundo certo. Por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça, eu não sei se eu consigo explicar isso, porque foi um entendimento que eu tive. Eu não consigo explicar de uma maneira clara, talvez, mas essa foi a percepção que eu tive, sabe? Que no fim das contas, tem um pedacinho ali de cada um que na minha, sei lá, concluindo agora aqui, eu acho que é essa própria sabedoria divina que consegue enxergar todos esses pontos, porque nós enxergamos às vezes só o nosso ponto, o ponto daquele que a gente tem um pouco de empatia, mas Deus enxerga todos os nossos pontos de vista e muitos outros que a gente não consegue nem imaginar. Essa é a sabedoria de Deus, né? Agora, o teu pronunciamento ontem, Ruth, foi muito edificante na vida de todos nós aqui. Então, não se cale, não. Porque, às vezes, a gente não percebe, mas o que acontece aqui, que é real, é a nossa vida. Nós não estamos aqui para colocar máscaras e nem para representar papéis. Nós estamos aqui de corpo, alma e mente abertos todos para aprender. E eu creio que essas coisas, inclusive, sejam colocadas para que nós cresçamos, para que nós evoluamos na fé, que é o objetivo disso daqui. Não faz sentido nós estarmos aqui todos os dias e não conseguir fazer com que a palavra seja mais do que no nosso intelecto, é colocar em prática. E essas situações, né, que nós vivenciamos todos os dias, nos obrigam a colocar em prática o que nós aprendemos aqui todos os dias, com a nossa família, com os nossos amigos, às vezes aqui no devocional, e foi maravilhoso. Então, assim, foi maravilhoso mesmo. E cada dia a gente vai aprendendo mais e nós vamos estudando e ligando os pontos, sabe? E nos tornando mais sábios e mais próximos aí do caráter de Cristo. Amém? Andréia, você chegou hoje aqui. Você quer trazer a palavra amanhã, Andréia? Andréia? Oi, irmã. Ah, Amanhã pode ser, porque amanhã eu estou folgando, então pode ser sim.
Oh, glória. Para nós é uma grande honra, né, recebê-la. Seja bem-vinda sempre. Amanhã é Timóteo 4, tá, André? A gente continua Timóteo, na leitura capítulo do 4. capítulo, do livro, tá? Aí, assim, não sei se você já viu, né? Mas você escolhe quem faz a oração, ou faz você mesmo, e aí você faz a leitura, ou você pede para alguém ler, e aí você faz o seu entendimento, que o Espírito Santo toca no seu coração, né? E depois a gente abre para discussão e encerra o coração novamente. Esse é o formato que a gente segue, mas se você tiver o Espírito Santo trouxer alguma coisa diferente, pode trazer para a gente também, que a gente aceita, amém. Amém. Pai amado, graças e glórias te dou, Senhor, por mais esse dia, por mais esse devocional, por mais um derramar sobre nossas vidas, Senhor. Quão maravilhoso és tu, Pai, conosco. Quão grande é o teu amor por nós. Quão grande é a tua misericórdia por nós, Senhor. Oh, meu Pai, bendito sejas tu, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, meu Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu maná de hoje, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, pela tua proteção, Senhor. Ó Espírito Santo, convido a ti, Senhor. Convido a ti, meu Pai, clamo pelo teu Espírito na vida de cada um aqui nesse devocional, Senhor. E também na vida de cada um daqueles que não puderam participar. Que eles sejam tocados, Pai, e que sintam no coração o desejo de buscar a ti. E se esse for a tua vontade, Pai, que as, o canal está aberto. Senhor, estamos aqui todos os dias para aprendermos mais de ti, para sabermos, Pai, da tua vontade sobre nossas vidas, o que queres para nós, de como transformarmos as nossas mentes, Senhor, nos renovarmos e nascermos de novo para encontrar contigo, Pai, limpos, livres do pecado, livres da culpa, cheios de amor, de graça, da tua glória, Senhor, da tua bondade. Oh, meu Pai, quão lindo és tu, Senhor, quão maravilhoso és tu, assim como tudo aquilo que fizeste. Tu és perfeito, Pai. Muitas vezes nos falta o entendimento, mas tu és perfeito. Senhor, visita cada casa neste momento, Pai. Cada lar, cada família. Entrega, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, entregando aquilo que cada um precisa, Senhor. A providência que só o Senhor conhece, que cada um precisa. A paz espiritual, o amor por ti, o entendimento, a sabedoria, a prosperidade, Senhor, a união da família, as bênçãos financeiras que também precisamos, mas acima de tudo, Pai, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração. Ajuda-nos a guardar o nosso coração, Senhor, cheio de amor por ti. Que amemos a ti, Senhor, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a tua luz, Senhor, brilhe sobre nós e que nada venha nos afastar de ti. Clamo, Senhor, para que revista-nos com a tua armadura celestial, Pai, e que estejamos guardados sob o teu manto sagrado, cheios do teu Espírito Santo, da tua luz, da tua graça, da tua bondade, da tua infinita bondade e amor, Pai. Essa é a minha oração que te faço e te agradeço, porque sei que ouve as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.